Boa noite a todos e a todas, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, para comemorar o Dia do Choro. Meu nome é Bruno Farias, estou como professor da prática de conjunto em choro do Núcleo de Arte e Cultura aqui da UFESA, e estou juntamente com o professor Felipe, para a gente poder comemorar e conversar um pouco sobre o choro. E aí, Felipe? Eu não sou professor de música não, viu, gente? Eu tô aqui de gaiato, não me puxo para esse negócio aqui, porque ele sabe que eu gosto de falar. Então, primeiramente, boa noite a todos e todas. Na verdade, eu sou aluno de Bruno. Muito me honra estar participando de uma live com ele, ainda mais live do Dia Nacional do Choro. Valeu, Bruno. Obrigadão pelo convite aí. Espero que o pessoal aprecie, que a gente fez um trabalho muito bacana para esse dia de hoje, esse finalzinho de dia. Massa, Felipe. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço a sua parceria e de todos os alunos do núcleo, né? Então, pessoal, o dia de hoje, né, é comemorado, né, tendo como base, né, digamos assim, o dia do nascimento de Pixinguinha, né, o Alfredo da Rocha Viana Filho, né, que é uma personalidade aí da música popular brasileira, né, o Pixinguinha que foi tão importante, né, para a construção, para o choro que conhecemos hoje, como conhecemos, né? Então, assim, comemorar esse dia na data do seu nascimento se tornou um ato nacional e a gente tem visto aí por diversas lives, diversos movimentos, né, pela internet agora, né, com a situação da pandemia. Então, o nosso único meio atual foi recorrer à internet, né? Então, e temos conseguido fazer muita coisa. Né? Então, o Pixinguinha, né, que nasceu em 1897, né, como eu já falei, foi uma figura fundamental para essa consolidação, né, para a estrutura do choro como a gente conhece hoje, como nós conhecemos hoje. Né? Então, ele foi compositor, arranjador, maestro, um instrumentista virtuoso, né, tanto na flauta como no saxofone, e teve uma importância fundamental na concretização dos aspectos, né, melódicos, de arranjos e da forma como ele organizava, né, como ele formatava o choro. Isso, consequentemente, foi trazido até os dias atuais e é significante, né, a forma, né, a estrutura da música brasileira, né, que ele conseguiu exprimir em seus arranjos, né. Ele que tinha algumas influências na década de 20, algumas influências das big bands americanas, né, de outras formações, e isso ainda não se tinha no Brasil. Então, ele começou... Influência do samba também. Influência do samba, isso, das raízes africanas, né, de toda uma tradição que já se tinha no Rio de Janeiro. Então, isso ele conseguiu reunir, né, e quando ele já começou logo na década de 30, 40, que ele começou a arranjar e formar orquestras, né, algumas formações para realizar diversas gravações, né, como o Grupo dos Oito Batutas, né, e outros grupos que ele conseguiu reunir e trabalhar, né. Então ele desenvolveu arranjos espetaculares que realmente exprimiu, né, naqueles arranjos, né, o que ele queria dizer da música brasileira em si, que ainda não se tinha escrito, né. Então, isso se dá a grande importância dele, né, na música brasileira de uma forma geral, né. Pessoal, eu gostaria de... Colocaria duas coisas ainda, Bruno, rapidamente. Acho que, às vezes, a gente nem tem dimensão do papel do Pixinguinha para a música brasileira como um todo, né? Acho que ela não seria o que ela é hoje se ele não tivesse passado por aqui, né? Diferentes gêneros, a música popular brasileira, o samba em geral e outros ritmos, bossa nova. E, sem sombra de dúvidas, acho que a gente já tinha discutido isso em outros momentos. Se Pixinguinha tivesse nascido na Europa, fosse branco e louro, ele estava sendo tocado nas principais casas de concerto lá fora. Né? Infelizmente ou felizmente, ele nasceu no Brasil, então isso muito nos orgulha, senão a gente não tinha Dia do Choro, né? Com certeza. Muito não se conhece por conta disso, mas Pixinguinha fundando com a música brasileira, isso aí é inegável. Com certeza, com certeza. Então, pessoal, aproveitando, né, eu gostaria já de agradecer, né, a Universidade Federal do Semiárido, né, a UFESA, pelo trabalho que a gente tem desenvolvido, né, através da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PROEC, né,
onde o Núcleo de Arte e Cultura está vinculado, né? E dizer que essa atividade, né, uma atividade onde a gente vem trabalhando, a gente pensa que é simples fazer uma live, mas a gente já vem aí a prática de conjunto, né? As duas turmas, iniciantes e a turma mais veterana que a gente vem trabalhando, já vem focado nesse planejamento aqui há mais de um mês. Então, assim, agradecer a todos os alunos, né, pela participação, hoje, pela questão das gravações, que a gente sabe que tem a sua dificuldade, mas, enfim, agradecer a todos, tá bom? E vamos de música. A música que nós vamos ouvir agora é uma composiçãozinha recente, tá fresquinha, certo? Composta agora dia 14, de um maestro potiguar, né? A gente também tem um foco em valorizar os artistas da terra, né? E aí vamos trazer hoje a música Entre Cinco Paredes, né? Que ele até me relatou um pouco do contexto, que é justamente o contexto que estamos vivendo hoje, né? Fechados em casa, entre quatro paredes e enfrentando a Covid, né? Então, Entre Cinco Paredes, do maestro Everton Luiz.
Bom, pessoal, Bruno pediu para dar uma palavrinha sobre algumas questões da própria origem do choro, e vou falar aqui muito mais como um curioso do que propriamente como um estudioso. Quando é que a gente está apreciando música, a gente acaba procurando entender um pouco como é que ela vai sendo criada, como é que ela vai se desenvolvendo. E eu costumo dizer que, ao menos a partir da opinião de que o choro é a primeira música por excelência criada no Brasil. Ainda que ela tenha influência de toda a tradição europeia, principalmente, é aqui que essa tradição chega e se modifica, né? No final do século XIX, para ser mais preciso. Então, é ali naquele momento que começa a se consolidar essa estética musical nova. A família real trouxe muita coisa para cá, dessas tradições europeias, e aquele ambiente multicultural brasileiro, com tradições africanas, indígenas, bebe dessa fonte europeia e começa a adaptar aquilo ali e criar toda uma estética musical nova. Então, ali no final do século XIX para o início do século XX, é quando a gente consolida esse gênero musical, que hoje a gente convenciona chamar de choro. Na época não era chamado de choro, o pessoal nem pensava nessa denominação, chamavam de outros nomes, chamavam de tango, chamavam de valsa, chamavam de machixe, que hoje se coloca como uma espécie de subgênero do choro. E eu queria destacar 4 personalidades que foram fundamentais, né, para a consolidação do choro. Os pais fundadores e a mãe fundadora, que seria, no caso, o Joaquim Calado, a Anacleto de Medeiros, o Ernesto Nazaré e a Chiquinha Gonzaga, na minha concepção, a mãe do choro. Essas 4 personalidades foram fundamentais para definir as bases do que a gente entende como choro hoje. E consolidou choros que são até hoje imortais. Tive o privilégio de aprender a tocar alguns deles com o Bruno e com o grupo do NAC, né? Mas só para traçar um perfil, de forma bem breve, assim, mais a título de curiosidade, dessas 4 personalidades, o Joaquim Calado, ele era flautista, né, de formação, se formou no Conservatório Imperial do Rio de Janeiro. Todo esse movimento, ele cresce ali no Rio de Janeiro, para ser mais específico, nesse período. Depois ele vai para o restante do Brasil. E ele tinha contato com música erudita, né, que era o que havia de produção musical na época, se dava preferência ao que chamava-se de música erudita. Mas ele começa a beber de outras fontes e começa a mudar um pouco a estética musical dele, absorvendo ritmos como o lundum africano, por exemplo, né, e aí já tem outro tipo de sonoridade, e adaptar um pouco a instrumentação do que era de música erudita, e começa a trazer esses ritmos para as composições dele, né? E ele também criou um grupo que se chamava O Choro do Calado, que é uma das primeiras referências à palavra choro, enquanto estética musical, né? E um choro emblemático dele, que é muito conhecido, recomendo que vocês ouçam, é o Flor Amorosa, belíssimo, né? Inclusive tem uma versão cantada muito bonita. E a gente está aí mais ou menos em 1867, para vocês terem uma noção. Contemporânea de Joaquim Calado, a gente tem a Chiquinha Gonzaga, uma personalidade ímpar na história brasileira, não só musical, mas na história como um todo. Ela era pianista, compositora, instrumentista, maestra, inclusive, né? Compôs também dentro do princípio do movimento carnavalesco, né? Músicas diferentes, marchinhas de carnaval, para ser mais específico, mas ela também ficou conhecida por ser uma grande compositora do choro, tem um show dela lindíssimo, que é o Corta-Jaca, o Gaúcho, que ela tem um episódio muito curioso. Ela tocou esse choro no piano no final do século XIX, não, foi no início do século XX, para ser mais específico, lá no Palácio Presidencial, na época do Hermes da Fonseca, né? Ela era muito amiga da companheira do Hermes da Fonseca, que era Naíde Tefé. E ela foi tocar no piano e Naí no violão. E esse choro escandalizou a elite, né, da época, porque eles achavam que era uma música vulgar. Inclusive o Rui Barbosa falava que era uma música que fazia com que as mulheres ficassem com vontade de mexer as cadeiras, né? Imagina se o Rui Barbosa vivesse hoje para ver o que ele está tocando por aí afora. E Chiquinha consolidou também esse gênero com diferentes composições. E destacando outras 2 personalidades, só para concluir, né, o maestro Anacleto de Medeiros, ele tinha naturalmente formação musical, era saxofonista de formação, mas ele se dedicou principalmente à atividade de regência, né, e foi maestro da banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro,
e adaptou todo esse modelo de orquestração para a estética do choro, né? E foi muito popular, gravou, foi um dos primeiros a começar a gravar choro na época. Um choro dele que eu gosto muito, se chama Três Estrelinhas, muito bonito, diferentes versões. E, por fim, o Ernesto Nazaré, né? A gente já está aí no começo do século XX, década de 10, década de 20. Ele era pianista e compositor, ficou muito conhecido por trazer o que hoje alguns autores e teóricos da música chamam de um subgênero do choro, né, que é o machixe. Alguns colocam como um gênero próprio, mas eles estão ali naquela interface, são gêneros meio que primos. E compôs muito também, obra para piano, né? A gente teve a oportunidade de tocar no NAC o Brejeiro, o Bruno introduziu esse choro, que a gente adora tocar, inclusive, mas tem outros choros conhecidos, o Odeon, Apanhete Cavaquinho, e ele teve um papel bacana em tentar quebrar uma barreira, que ainda é objeto de discussão na música até hoje, entre o popular e o erudito, né? Fazer uma interface e meio que não deixar essa coisa seccionada. E ele consolidou uma escola própria, por assim dizer, de piano no Brasil, inclusive muito além do choro, né? Dentro do choro, mas indo além dele. E é tocada por instrumentistas mundo afora até hoje, inclusive. Esses 4 personagens, por assim dizer, eles meio que consolidam essa estética e que depois é aperfeiçoada com Pixinguinha, que o Bruno já falou na primeira parte do bloco, que já traz outros componentes para, por assim dizer, desenhar as bases do choro. O professor Bruno vai colocar mais agora os 2 choros para vocês ouvirem, né? Um cantado, que é um choro, um dos meus choros preferidos, todo mundo já sabe, quem toca comigo, quem conhece, que é o Choro pro Zé, e o outro é o Emplaqueiro 60. Bruno, se você puder, por gentileza, pode botar os choros para tocar aí. Ai, por que choras tanto assim? Conta pra mim o que te faz sofrer. Sou teu amigo, fiz por merecer, sempre junto a ti. Sou o coração que faz você viver. Ah, por que choras tanto assim? Não há motivo pra se arrepender. Confie em mim que em minha vida há alegrias, horas tristes e vazias passo com você. Ah, por que choras tanto assim? Conta pra mim o que te faz sofrer. Sou teu amigo, fiz por merecer, sempre junto a ti. Sou o coração que faz você viver. Ah, por que choras tanto assim? Não há motivo pra se arrepender. Confie em mim que em minha vida há alegrias, horas tristes e vazias passo com você. A emoção que seduz, solano, choro ou blues, me faz lembrar de outras noites muito azuis, ouvindo um sax murmurar num baile ao luar, frases pra sofisticada lady. Existe um sax em mim, chorando baixinho assim, e é tão bonito uma lágrima cantar. O saxofone num bar me faz respirar, sempre com amor provoca em mim falta de ar. A emoção que seduz, solano, choro, um blues, me faz lembrar de outras noites muito azuis, ouvindo um sax murmurar num baile ao luar, frases pra sofisticada lady. Existe um sax em mim, chorando baixinho assim, e é tão bonito uma
Eita, bom demais. Então, pessoal, nós somos, né, a prática de conjunto em choro do NAC, né? E o NAC é o Núcleo de Arte e Cultura da UFESA, né? Que é um programa de extensão que desenvolve atividades com teatro, dança e música e está vinculado, né, à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFESA, né? Então, nesse período, pessoal, o choro, né, que tradicionalmente, né, tem uma dinâmica de aprendizado mais voltada à vivência, né, à prática de conjunto, onde todos se reúnem, né, e a gente toca e forma aquela tradicional roda de choro, né? Nesse período de pandemia, a gente precisou nos adaptarmos e tentar nos adaptarmos, na verdade, a essa situação da pandemia, né? Realizando aulas, atividades, né? Gravações de vídeos, palestras, workshops, de forma remota, né? E isso, a prática de conjunto do NAC, né? Ela consegue realizar, na verdade, né? Uma grande contribuição, trazer uma grande contribuição para o cenário nesse contexto de trazer o aprendizado do choro para a universidade, né, para instituições formais, onde a gente consegue organizar, desenvolver materiais específicos para essa atividade, ok? Eu gostaria de agradecer, né, na sequência nós vamos ter o Bom Filho, a Casa Torna, e com a mesma turma que tocou lá atrás o Entre Cinco Paredes, né? E esse choro, esses dois vídeos nós gravamos semana passada aqui na minha cidade, onde eu estou, né, no Ceará. Então, eu queria agradecer a turma que se disponibilizou a gravar nesse período com todas as dificuldades, tá bom? O Lucas, o Wilderlan e o Henrique, ok? Então, com vocês, o Bom Filho, a Casa Torna.
Maravilha. Eu ainda tô emocionado com o Choro pro Zé, né? Raíssa botou pra lascar. Parabéns aí a todos envolvidos. Eu vou falar aqui de mais 4 outras personalidades fundamentais para o choro. Eu tinha combinado com o Bruno, eu disse, Bruno, eu escolhi esses 4 caras aqui, e é uma escolha mais discricionária, de gosto pessoal, do que propriamente técnica, apesar de eles serem referências também, já na segunda metade do século XX. Se a gente fosse falar de personalidades do choro, a gente ia passar o resto da noite aqui falando, mas aí a gente teve que enxugar um pouco, e aí a gente escolheu 4 nomes de referência, um recorte mais atual, por assim dizer, que também tiveram um papel fundamental, por diferentes razões, no desenvolvimento do choro, como a gente conhece hoje. O primeiro deles, possível que muitos não conheçam, principalmente quem não tem contato mais recorrente com o choro, é o Aníbal Augusto Sardinha, que era popularmente conhecido como Garoto, né? Que era um multi-instrumentista, tocava violão, bandolim, cavaquinho, banjo, guitarra havaiana, e um instrumento que ele dizia que foi ele que criou, que é o violão tenor, e compôs muito, apesar de ter tido uma vida breve, morreu com um pouco mais de 30 anos, e compôs muitos choros, formou um grupo muito bacana, que eu sugiro que vocês conheçam, que era o Trio Surdina, junto com o Chiquinho do Acordeon e o Fafá Lemos, tocou com Carmen Miranda, tem choros belíssimos, né? Muitos de difícil execução, ele compôs voltado para instrumentos de corda,
E uma das coisas que eu acho mais bacanas do Garoto é que, para muitos historiadores, o que ele desenvolveu em termos de harmonia foi, por assim dizer, um precursor da bossa nova, né? Em termos de estruturas melódicas e harmônicas, que é algo que surge um pouco depois do período que Garoto estava bastante conhecido e em evidência nas rádios. O segundo Chorão, né, que ao lado do Pixinguinha é um dos meus preferidos, é o Jacó do Bandolim, né? O Jacó Pique Bittencourt, um virtuoso do bandolim, também carioca, compôs muito, né? Teve uma ampla produção. O Jacó ele era funcionário público, ele era servidor do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e ele sempre dizia que nunca se colocou como um músico profissional, né? Mas para um amador ele fez um trabalho de excelente qualidade. E aí despontou na época, teve um grupo de choro muito famoso, que era o Conjunto Época de Ouro, com vários outros músicos importantes do período, né? O César Farias, do Sete Cordas, Jorge Pandeiro. E também deixou uma escola, né? Ele teve 2 papéis, eu acho: resgatar obras, como a de Ernesto Nazaré, ele era fã do Pixinguinha, tocava muito show do Pixinguinha também, e ao mesmo tempo deixar uma escola própria, né? No bandolim principalmente, que continua sendo bastante difundida até hoje. Um terceiro chorão é o Valdir Azevedo. Muitos de vocês já devem ter ouvido um choro do Valdir Azevedo, talvez sem nem saber que ele era compositor, como Brasileirinho, Carioquinha, Delicado, Pedacinhos do Céu. O Valdir ele era cavaquinista, ele teve um outro papel bacana. O cavaquinho, para o choro, durante muito tempo, ele não era considerado um instrumento solo, né? Ele era um instrumento de acompanhamento para outros instrumentos, como o bandolim, por exemplo, como a flauta. E o Valdir teve um papel de colocar o cavaquinho no centro da roda, como instrumento solo. Ele compôs muito também. Uma das coisas legais que eu acho do Valdir é que ele se tornou tão popular no período que ele tocou, gravou muito, viajou o mundo inteiro, que ele teve um papel de difundir o choro para outros espaços, né, para outros países que não, até então ou não conheciam ou conheciam muito pouco esse gênero musical. E ele fazia show de lotar, né, lotar estádio, por exemplo. Tem várias histórias bacanas sobre o Valdir. Também deixou uma obra muito bonita. E por fim, um quarto e último chorão, esse também da minha predileção, mas eu fiz questão de colocar. Esse é da nossa terra, né? É o Sebastião de Barros, mas ele ficou popularmente conhecido como Cachimbim. Ele era potiguar, do município de Itaipu, e era clarinetista, saxofonista, também foi compositor, arranjador. Começou tocando em banda municipal da cidade dele, depois foi para Natal, e ele tem uma peculiaridade que é muito comum, segundo alguns estudiosos do choro potiguar, essa influência do jazz, por conta do período em que houve influência militar na Segunda Guerra, aqui no Rio Grande do Norte, principalmente. E aí eles bebiam um pouco dessas fontes, desses músicos do jazz que vinham de lá para cá, incorporavam isso na estética musical daqui, né? E isso trazia umas consequências bacanas, principalmente em termos de improviso, ou da forma com que o choro era montado. O Cachimbinho ficou conhecido por sofrer, não sofrer, não, mas receber muito essa influência do jazz. Compôs choros também muito bonitos. Depois ele foi para o Rio de Janeiro, continuou a carreira dele lá, né? 2 choros que eu destaco é Eu Quero É Sossego e Sonoroso, e também teve um papel muito bacana na consolidação desse gênero. Bruno agora vai, não foi por coincidência, naturalmente, colocar um choro, para mim, um dos choros mais bonitos já feitos, que é o Vibrações, do Jacó do Bandolim, que ficou numa versão muito bonita que o NAC montou. Espero que vocês apreciem. Queridos amigos do Núcleo de Arte e Cultura da UFERJ, vamos falar sobre o choro de Jacó do Bandolim, Vibrações. A história é a seguinte: Jacó levou o carro para fazer uma revisão no posto de gasolina. E ao sair desse posto, ele encontrou com o seu João Dormundi, que era quem coordenava o reduto da velha guarda. E essas reuniões eram aos domingos. Como Jacó não podia ir nessa reunião, então ele ao esperar o conserto do carro, né, a revisão do carro, ele escreveu uma melodia sentado no carro, não é? E acabou entregando essa melodia ao seu João Dormundi. Isso no sábado, passou o domingo. Na segunda, o seu João Dormundi ligou para ele perguntando se ele lembrava do que ele tinha escrito. Aí ele disse: não
Não lembrava de jeito nenhum. Ele disse, pois é, você sabe que você escreveu uma obra-prima? Ele disse, foi mesmo? Eu disse, foi uma obra-prima. Aí ele resolveu, achando que tinha recebido algumas vibrações, né, por ser o João Dormundo também ser espírita, então ele resolveu colocar vibrações. E aí ficou o nome tradicionalizado e esse disco maravilhoso, não é, que é referência na discografia do choro.
Eita, coisa boa. Bom demais. Guidão. Então, gente, vamos chegando ao final. Tocamos, coisa boa, né? Reviver um pouco do que tocamos, do que fazemos, do que fizemos. Né? Muitos desses vídeos, pessoal, foram alguns, né? Foram algumas produções do que fizemos no ano passado, né? No projeto Choro em Casa, né? Que foi essa adaptação onde a gente se reinventou com a pandemia, né? Onde a gente fazia as aulas remotas e passamos a gravar e depois a chamar alguns convidados, né? Como o professor Marcos César, dentre tantos outros que tivemos ano passado, né? E agora estamos retomando, né, as atividades também com as gravações ainda, né? Por enquanto não podemos nos reunir, infelizmente, mas daqui a pouco, se Deus quiser, tudo volta ao normal, ao novo normal, né? Onde a gente possa se encontrar, mas que tomemos cuidado, né? Enfim, vamos chegando ao final. Filipão, fala alguma coisa? Quero, cara. Obrigado. Vendo aí essas gravações, só faz lembrar que a gente, enquanto é necessário a gente valorizar esses momentos,
Saudade de aglomerar, né, numa roda de choro, como a gente costuma dizer, porque a energia de uma roda de choro, essa é uma energia boa aqui, a energia de uma roda de choro, só quem já tocou em uma sabe, ou que já presenciou, que já participou. E eu não vejo a hora da gente poder voltar a ter isso, sabe, cara? Tava brincando com o Bruno, pessoal, que... Brincando não, eu espero que seja uma verdade, inclusive. No ano que vem, o dia do choro, em 3 de abril, vai cair num sábado. Eu espero que a gente tenha um cenário, uma pandemia razoavelmente controlada, para que essa comemoração do Dia Nacional do Choro possa ser presencial, com várias rodas, inclusive, tocando para vocês, que, no fundo, o choro é isso, né? O choro é compartilhar, principalmente, né? Compartilhar música boa. Espero que vocês tenham apreciado, tanto quanto a gente. Consegui dar uma olhadinha no chat do YouTube, cheio de queridos amigos e amigas. Deixo um beijo para todo mundo. E vamos com mais show aí, Bruno. Obrigado pelo convite, meu amigo. E até a próxima. Massa, Felipe. Eu que agradeço novamente, cara. Novamente a parceria que você e todos os alunos vêm me dando, assim, nas atividades que a gente pensa e que o nosso coletivo, né, desenvolve, porque realmente é tudo pensado em conjunto, a gente tenta realizar e todo mundo se abraça e vai e joga para frente. E é isso, um abraço a todos, tá bom? Espero que vocês tenham realmente gostado. E gostaria de agradecer, né, mais uma vez a universidade, né, a Universidade Federal do Semiárido, né, a UFESA, que tem abraçado o projeto, que tem possibilitado todas as ações que nós estamos realizando, né, a Pró-Reitoria, né, de Extensão e Cultura, na pessoa do Paulo Gustavo, né, do nosso pró-reitor Paulo Gustavo, Carlos Adams, que está agora à frente do núcleo, né, como coordenador do núcleo. Um abraço, Carlos. Enfim, um abraço a todos, ao Ítalo, que trabalhou aí com a gente, né, com o desenvolvimento das artes, aos professores, né, o Alisson, a Raíssa, a Joriana, a Natália, né, e, mais uma vez, a todos os alunos. Só informar, pessoal, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, né, e dizer que entre os dias, né, de 3 a 8 de maio, né, nós vamos estar realizando aí um evento bem legal, com diversas atividades, em todas as modalidades que trabalhamos, né, na dança, teatro e música, que é o NAC em Cena. Acho que alguns já podem ter visto aí, a divulgação já está acontecendo. Então, NAC em Cena, tá bom? Com diversas oficinas, masterclasses, bate-papos, tá bom? E aí, quem ainda não viu e tem interesse, quer participar, quer acompanhar, vai lá no Instagram e segue e acompanha lá pelo @nac.ufesa, tá bom? @nac.ufesa, e vocês vão ter todas as informações a respeito das nossas atividades, a respeito dos processos de seleção, né, dos editais que a gente semestralmente estamos abrindo, e também do NAC em Cena, que vai acontecer agora no início de maio, de 3 a 8 de maio. Tá bom? Um abraço, espero que vocês tenham gostado. E aí, para finalizar a nossa live, uma grande roda virtual aí com todos os alunos da prática de conjunto em choro, tá bom? Tocando Os Boêmios, de Anacleto de Medeiros. Até a próxima, pessoal. Um abraço e até mais. Valeu, Felipão! Thank you.